um homem do século XVII que, diante da indigência, da pobreza, da desgraça, consagrou toda a sua vida e uma congregação de irmãs que fundou, as Vicentinas, em favor dos pobres. E São Vicente de Paulo encarnou o texto evangélico que nós acabamos de escutar de uma forma extraordinária. Ele, ministro de Cristo, fez-se missionário entre os prediletos de Cristo, os pobres, e realizou aquilo que aqui está no Evangelho. Não levou 2 túnicas, nem bolsa, nem alforjes. Foi um verdadeiro despojado, um pobre entre os pobres. Aliás, ele repetiu incessantemente ao povo do seu tempo esta frase: quem dá aos pobres, empresta a Deus. A espiritualidade vicentina depois foi retomada, mais tarde, livremente, outro santo, na fundação das conferências vicentinas, que aqui não conheço nenhuma em São Jorge, mas que em outros sítios existem muito, de auxílio aos pobres. Ora bem, o Evangelho então fala-nos deste despojamento na missão. E este santo encarnou este mesmo despojamento e deu testemunho disto. Foi pobre entre os pobres e pobre para os pobres. Ora, a pobreza. Para começar esta reflexão e posta esta introdução, talvez recordemos aqui a bem-aventurança primeira na lista de São Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus proclama felizes aqueles que são pobres. E, para além de os proclamar felizes, acrescenta ainda que a sua recompensa é o reino dos céus. Ora, falar de pobreza é também falar de Nossa Senhora. Ela, no Magnificat, do seu canto de louvor, diz: porque olhou para a pobreza, para a indigência da sua serva. Maria é também esta pobre naquilo que é a grande escola da pobreza do povo de Israel. Aquilo que na Bíblia do Antigo Testamento, em hebraico, se dizia Anawim Ruá, portanto, os pobres em espírito. Ora bem, nós, ao olharmos para o exemplo dos santos, ao olharmos para aquilo que Jesus hoje diz no Evangelho, este elogio da pobreza, pode-nos causar alguma estranheza. A pobreza em si, a indigência material não é boa. Mas Jesus fala de um tipo de pobreza. Ora bem, em primeiro lugar, a sociedade atual, como todos os tempos, admira quem é capaz de ir até aos pobres, de nos ajudar. Nós admiramos uma pessoa, nós admiramos certas e determinadas ações que muitas vezes se fazem, às vezes por Natal, numa ocasião especial, em que se recolhem fundos, em que nós admiramos as pessoas e somos capazes de ter gestos desta natureza, de irmos ao encontro daqueles que precisam. Nós admiramos isso. Portanto, esta é a primeira acessão. Olhamos para aqueles que vão de encontro à pobreza, neste caso material, para lhe porem couro. No entanto, há aqui no Evangelho, e há aqui, tanto em Maria Santíssima, tanto nos santos, há aqui um outro tipo de pobreza, que é o fazer-se pobre, o ser pobre. Ora, o exemplo mais contundente são, sem dúvida nenhuma, os religiosos, as nossas irmãs. Um religioso, uma religiosa, faz 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Portanto, imita Cristo na sua pobreza. Mas esta pobreza de que nos fala o Evangelho e que nos dá testemunho, que nos dá o testemunho dos santos, não é só para os religiosos. Todos nós somos chamados a sermos pobres, pobres em espírito, pobres como Cristo nos ensina no Evangelho. O que é que isto significa? Em primeiro lugar,
aliás, duas acessões. Pode ser uma acessão positiva, uma acessão negativa. Negativamente, podemos dizer, bom, às vezes eu tenho uma certa pobreza, eu não sou aquela pessoa que gostava de ser, eu não tenho a inteligência que gostava de ter, eu não sou capaz de fazer uma outra coisa qualquer. São pobrezas, são limitações. Ou não tenho a capacidade de fazer isto ou de fazer aquilo, ou gostava de ser assim, mas não consigo. São verdadeiras pobrezas. Ou pior ainda, não consegue ter o amor da família, é um pobre. Quem não consegue ter o amor da família, quem não consegue dar-se aos outros, quem não consegue partilhar, isto é uma pobreza. É uma pobreza. Esta é a pobreza, vamos lá, negativa, mas há também uma pobreza positiva, no sentido em que eu sou pobre, no sentido em que quero ser generoso, quero ter um coração à larga, quero partilhar aquilo que sou e aquilo que tenho, quero ser capaz de dar e de me dar, quero ser livre dos bens, quero viver deles e não para eles. Esta é a verdadeira pobreza, que, se bem vivida, é capaz de colmatar e de acabar com os outros tipos de pobreza. Estimados irmãos e irmãs, não tenhamos ilusões. Pobres são cada vez mais. E não é só, ou não são só, aqueles que não têm que comer, não têm que vestir e que vivem situações dramáticas. Não são só esses. Há a pobreza do nosso tempo, a pobreza de espírito, a pobreza de amor, a pobreza de saber estar com o outro, viver em sociedade, a pobreza de não saber respeitar a opinião, a condição do próximo. Isto são tudo pobrezas que depois levam a autoritarismos, que levam a denegrir o próximo, que levam a não entender a diferença. Tudo isto são tipos de pobreza. Estimados irmãos e irmãs, se pensarmos bem, vamos ainda a pobrezas mais difíceis e complicadas. Gente que não tem dignidade. A pessoa a quem foi tirada a dignidade é um pobre, porque foi tirado aquilo que ela de mais pessoal, moral, ético tem. A pessoa que não tem Deus na sua vida é um pobre. E tantos pobres, infelizmente, também entre nós. Gente que vive como se Deus não existisse, como se não tivesse uma alma para render ao Criador e para salvar. É uma pobreza, estimados irmãos e irmãs. Portanto, temos que ser verdadeiramente pobres para ajudarmos a estes tipos de pobreza. Porque um arrogante, um que é cheio de si, rico de si, nunca vai ter tempo para estar com uma pessoa que necessita de amor, que precisa de atenção, que precisa de Deus. Nunca. Nunca. Por isso, façamos-nos pobres. Esqueçamos-nos às vezes um pouco de nós para irmos até àquele que mais necessita. É isto que Cristo hoje nos ensina do Evangelho. Nós, ou aliás, o nosso anúncio do Evangelho com a nossa vida só será convincente se for acompanhado por verdadeiras obras de pobreza, por verdadeiras obras de bem-querer, por verdadeiras obras de olhar para o outro, não como um inimigo, não como um alvo, mas como um irmão. Ainda que pobre, ainda que a necessitar de amor, de atenção, ainda que a necessitar de Deus, mas como um irmão. Foi isto que fizeram os santos. Foi isto que fez Nossa Senhora ao trazer-nos Cristo ao mundo. Nós éramos os pobres e Cristo veio para nos enriquecer na sua pobreza, como nos diz a Sagrada Escritura. Por isso, meus amigos e meus irmãos caríssimos, neste dia em que celebramos São Vicente de Paulo, em que a
verdadeira evangelização se faz na pobreza de espírito proclamada na bem-aventurança, neste dia em que, olhando o mundo à nossa volta e vemos tanta miséria, não só material, mas espiritual, psicológica, afetiva, etc., sejamos também nós, como Cristo, que nos enriqueceu na sua pobreza, sejamos pobres no sentido de humildes, desprendidos, para podermos ajudar uns outros, não só com meia dúzia de patacos que pomos na algebeira de alguém, mas, sobretudo, com a nossa vida, com a nossa forma de ser e de estar.